Ei, você tá no terceiro ano do ensino médio, mas já tá pensando na faculdade? Se sim, então nós somos dois. Só que ainda mais, e o Enem? Tá querendo passar, mas tá sem tempo para estudar? Ou nem sabe por onde começar? Continue aqui comigo que a dica que eu tenho é para você mesmo. Dica gratuita todo mundo ama, né? Então anota aí para não esquecer. Tenho certeza que vai ser super útil para sua vida de estudante. O nome da dica é Beduca, um blog totalmente gratuito e de fácil acesso. Nele você vai encontrar conteúdos de várias disciplinas, exercícios com gabaritos, simulados com as questões do Enem, dicas de filmes e séries, dicas de livros, aulões pelo YouTube, projetos intensivos e muito mais. Essa foi minha dica e espero que tenha ajudado. Os impactos psicológicos dos jovens nas redes sociais. Como é comum postar a sua melhor versão na internet, o risco de se comparar e de se cobrar podem gerar frustração, ansiedade e depressão, por exemplo. Por isso, abordar os impactos psicológicos neste contexto é uma boa proposta de redação para o Enem 2020. Meu nome é Kissla, estou no terceiro ano de ensino médio e hoje eu vim aqui abordar alguns temas que eu acho que vai cair no Enem e que eu acho muito importante de ser debatido. O primeiro é a valorização do SUS. Em meio a tudo isso que a gente está passando, o SUS está tendo uma grande importância nos atendimentos e nas ações durante a pandemia do Covid-19. E tradicionalmente, o SUS ele é lembrado, ele é conhecido pela demora nos atendimentos e pela falta de equipamentos médicos e de recursos humanos. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um sistema público de saúde. E às vezes a população ela acaba deixando de ir ao médico ou hospital por não ter condições financeiras de pagar um exame, uma cirurgia e etc. Com isso, a mídia tem destacado o quanto o SUS é importante para a saúde pública, indo além da crise do novo coronavírus. O segundo tema é as fake news em meio à pandemia. O combate das fake news ela está sendo um grande desafio na atualidade. E as notícias falsas elas geram desinformação e acabam prejudicando, por exemplo, as medidas de prevenção contra o coronavírus. Então, na redação, o estudante ele deve focar na abordagem dos impactos que as fake news podem causar em meio à pandemia. E o terceiro tema é os impactos. Oi, eu sou o Rafael da terceira série e vou falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem são componentes da língua portuguesa que nos permitem interpretar ou expressar as frases e palavras de várias formas. E aqui vão 5 exemplos. Primeiro exemplo, metáfora. Metáfora é uma forma de descrever um objeto ou uma qualidade de uma forma não literal. Segundo exemplo, sinestesia. Consiste em reunir e agrupar sensações de diferentes órgãos de sentido. Terceiro exemplo, antítese. É uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. Quarto, eufemismo. Eufemismo consiste em querer suavizar uma frase que possa soar desagradável ou rude. Quinto, ironia. Ironia dá um sentido oposto a uma frase ou uma palavra de uma forma que afirme o contrário do que se quis dizer. Em geral, não tem tantas dicas para se dar em questão de figura de linguagem. O melhor seria estudar, então estude bastante e bom Enem! Bom dia, galera, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então, hoje eu vou falar com vocês a respeito de um conteúdo que geralmente é cobrado nos vestibulares. Então, vale a pena a gente estar dando uma resumida e até mesmo a galera que não conseguiu aprender, tentar entender agora e adquirir esse conhecimento. Vamos lá, o conteúdo é regência e ele é dividido em regência verbal e nominal. Mas hoje eu vou falar só a respeito de regência verbal. E mais pra frente, quem sabe, eu não grave um vídeo falando a respeito, né, da regência nominal. Então vamos lá. Antes de tudo, tem uma regra geral, independente se é regência verbal ou nominal. Essa aqui é válida para ambos. Então, assim, em todas as orações, nós temos os termos regentes e regidos. O termo regente é aquele que necessita de um complemento e o regido é o complemento. O regido ele depende do regente e completa o sentido do primeiro. No caso, é o regido.
Vamos lá. Vou tentar dar um exemplo aqui pra vocês. Quando eu falo, galera, tudo bem? Gosto. Vocês entenderam? Não, né? Porque assim, não tem sentido. E aí vale ressaltar que vocês vão me perguntar, gosta? Ué, gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de algo. Gosta de alguma coisa ou de alguém. Aí, diante disso, o verbo gostar é aquele que pede o complemento. Então, ele que é o regente. Sem esse complemento, a frase fica sem sentido. Esquece, você não vai entender. Igual eu fiz a pergunta ali, galera, tudo bem, gosto? Vocês não entenderam, né? Então, é por isso. Por isso que é necessário que ele seja presente. E aí, nesse caso, temos o de você. Acrescentei o de você. Aí fica, gosto de você. Gosto de quê? De alguma coisa, de alguém. Esse alguém é quem? Você. E aí o termo de você é o regido, pois completa o sentido do regente, que nesse caso é o gosto. Vou dar mais alguns outros exemplos para ficar mais claro para vocês. Comprei uma bola. Regente, comprei. Regido, uma bola. Por que o regente é comprei? Porque ele está pedindo o regido, ele está pedindo um complemento para poder fazer sentido nessa frase. Então, assim, comprei o quê? Porque quando eu compro alguma coisa, certo? Eu compro o quê? É a pergunta que faz para saber identificar. E aí, vou falar outra aqui. Dependo do seu amor. Regente, dependo, regido do seu amor. Mais uma. Insisto em estudar. Regente, insisto, regido em estudar. O regido pelo primeiro. É regido pelo primeiro. Então, assim, nós vamos ter um termo regido e regente. Através dele é possível notar, né? É possível enxergar as suas características e entender melhor o que se pede. E a gente tem que entender, galera, que na regência nós temos um termo que manda e o outro que obedece. E além de obedecer, ele também completa o sentido do regente. Ele completa o sentido da frase. É aquele que manda, como eu falei para vocês. E assim, nesse conteúdo de regência, nós estudamos a relação de dependência entre o regente e o regido. Porque assim, dependendo do sentido que o regente vai estabelecer, o regido pode começar com um artigo, ou deve começar com uma preposição, ou não, e assim por diante. Então, assim, dependendo do sentido que o termo regente esteja na oração, que você vai colocar ou uma preposição, ou um artigo, entendeu? E dependendo de como o termo regente esteja, ele pede um complemento. Para saber se esse complemento vem com preposição ou não, vai depender do termo regente, entendeu? E agora eu vou tentar especificar mais para vocês, né, e falar a respeito detalhadamente sobre a regência verbal, que no início eu tinha comentado que ia falar sobre ela, ia dar prioridade para ela hoje. E assim, a regência verbal é a relação de dependência entre os verbos e os seus complementos. Para a gente saber quem são os complementos, é preciso que saiba transitividade, objeto direto e indireto. Então, assim, é necessário que vocês tenham conseguido adquirir esse conteúdo, entender um pouquinho, senão vai ter um pouquinho de dificuldade, sim. Mas eu vou falar brevemente, tentar resumir aqui para vocês. Nós temos os verbos que são transitivos, que são aqueles que pedem um complemento, e tem os intransitivos, que não necessitam do complemento. Mas o não necessitar não significa que ele não tem, entendeu? Não significa que ele não vai ter. Pode ser que tenha, em algum caso pode surgir. E aí, dentro disso, tiramos os verbos transitivos diretos, que são aqueles que não têm a preposição. Temos o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto junto, entendeu? Numa mesma frase. E assim, vale ressaltar que eu estou falando sobre transitividade, resumidamente. Se caso esses conceitos não estejam claros para vocês, eu indico que vocês corram atrás e aprendam, porque
eles são necessários para a gente aprender regência, facilita bastante. Esse conteúdo de transitividade é praticamente um pré-requisito para sabermos sobre regência, entendeu? Então eu indico que vocês corram atrás, mas é um conteúdo tranquilo, entendeu? Só prestar atenção que dá para pegar. E aí eu vou continuar aqui com vocês. Temos também os verbos transitivos, né, que são aqueles que precisam do complemento, e este pode ser sem preposição ou com preposição, por isso que é direto e indireto. Mesmo sendo intransitivo, não significa que não possa ter um complemento. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu te falar que choveu, você vai entender, certo? E não vai ficar perguntando pro verbo, na verdade, né? O verbo chover. Se quem chove em algo ou chove em alguém, entendeu? Então, assim, os verbos que expressam fenômeno da natureza, esse é especial, hein? Os verbos que expressam fenômeno da natureza é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Mas eu posso falar, choveu hoje, eu coloquei um complemento. Entendeu? E assim, diante disso, podemos notar que existe essa questão de verbos e os complementos do verbo na regência, que são os verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto junto, verbos transitivos sozinho. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Na frase, os alunos confiam em mim, quem confia, confia em algo, em alguma coisa ou em alguém. E aí, nesse caso, eles confiam em mim. Então, temos o termo regente, que é o verbo, e temos também o termo regido, que é o em mim, que é uma preposição mais o pronome. E aí, nessa situação, teremos um complemento verbal, que é o objeto indireto, pois ele inicia-se por preposição, entendeu? Aí, como eu expliquei para vocês. Então, assim, aqui falamos de regência verbal, nessa frase que eu acabei de citar. Falamos de regência verbal, onde um verbo que tem complemento, e esse complemento inicia-se com uma preposição, pois o verbo pediu. Por isso que eu falei que o regente, ele manda, e o verbo e o regido, ele apenas obedece. E aí, por isso que veio essa preposição, porque o regente pediu, ele solicitou e show, o regido só obedeceu. Vou dar outro exemplo aqui para vocês para tentar fixar. O aluno pesquisou o assunto. Aqui temos o verbo pesquisou, e é um termo que precisa do complemento, porque senão não vai fazer sentido. Entendeu? Vai ficar uma coisa meia boca. E aí o regente é um verbo. Daí nós já sabemos que estamos tratando de uma regência verbal. E temos também o regido, que é o assunto de uma regência verbal, porque o termo regente é o verbo. Aí eu digo para vocês que temos aqui um complemento verbal, que é um objeto direto, pois ele inicia com um artigo e não uma preposição. Aí, galera, é basicamente isso o conteúdo, entendeu? Não é uma coisa muito complexa. É bom também a gente estar treinando para treinar a nossa habilidade, treinar fazendo algumas atividades, entendeu? Porque, como eu disse para vocês, não é uma coisa difícil, mas é necessário que a gente faça algumas atividades, que a gente treine, não deixe isso de lado, porque pode cair no esquecimento, entendeu? E outra coisa, vale ressaltar que se esses conceitos não estiverem claros para vocês, eu recomendo, sério mesmo, eu, Milena Paz, recomendo que vocês aprendam sobre eles para conseguir dominar a regência. O conteúdo de transitividade, como eu citei antes, é um pré-requisito para conseguir entender regência. Mas é uma coisa tranquila, entendeu? Não é difícil, só requer um pouquinho de atenção. Mas, caso dê tudo certo, eu gravo outro vídeo para vocês falando a respeito
desse conteúdo de transitividade e também incrementando, né, e finalizando o conteúdo de regência falando sobre regência nominal. É isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Talvez não tenha ficado muito claro, mas eu tentei, juro pra vocês. Então, assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, se quiser entrar em contato comigo, pode. Eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. É isso aí. Brigadão. Se cuidem, fiquem em casa e passem álcool em gel. Valeu, galera. Então, meu nome é Vitória, eu sou do terceiro ano do ensino médio do mundo moderno e hoje eu vim falar sobre redação. Então, os temas da redação são escolhidos nos primeiros 3 meses do ano. Então, os temas da redação sempre vão ser daqueles 3 meses para trás. Ou seja, se aconteceu uma coisa 2 meses antes, se por acaso cair na prova, vai ser uma coincidência do que aconteceu naquele mês com acontecimentos passados. Uma boa aposta desse tema é doação, seja doação de sangue, seja doação de órgão. Temos uma lei de doação de sangue sendo revisitada e rediscutida em nosso país. Na nossa lei, mesmo que o indivíduo se declare doador, que ele faça um documento, assim que ele se parte, a família tem total consentimento sobre o corpo. Se a família não autorizar que ele seja um doador, ele não será um doador. Isso faz com que 50% dos doadores não doem por causa da cabeça fechada. Então, o maior entrave de doação de órgãos no país hoje em dia é a mente de muitos familiares. Para além disso, temas relacionados à pandemia, não pandemia em si, mas, por exemplo, a questão da saúde mental em tempos de isolamento social, a contribuição da tecnologia, da internet para a formação dos estudantes. Então, esse foi meu vídeo. Sandrinho, por favor, me ajuda. E é isso. Olá, boa tarde, cara estudante, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que você estará vendo este vídeo, mas estou aqui para passar para você quais são as matérias que mais caem no Enem em literatura. Vem comigo, já pega o seu álcool e use a sua máscara, certo? As escolas literárias são muito utilizadas nas questões de literatura, em redações e questões do Enem. Nelas você vai aprender sobre o romantismo, o naturalismo, simbolismo, e dentre outros. Entretanto, você deve sempre estar estudando e sempre se atualizando sobre essas matérias. É sempre muito bom tirar uma parte do seu dia para estudar sobre as matérias que mais caem no Enem, estudando as provas antigas e estudando a fundo sobre as matérias. Pratique sempre as redações e estude sempre as matérias que mais caem no Enem, revisando provas antigas, anteriores, questões similares e que possivelmente vão cair novamente no Enem. Fique em casa, utilize sempre o seu álcool, sempre que for sair, use sua máscara, se proteja, a sua saúde é para o bem de todos. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. E como o aluno poderia estudar, né? Como poderia vir a dizer, como tudo isso está acontecendo, esses temas são coisas que tá aparecendo nas mídias, então muito que aparece em Twitter, Instagram, Facebook, nos telejornais, é algo que vem falando. Eu acho que não seria assim difícil de apresentar, de escrever isso no dia do exame. Então esses são os 4 temas que eu não pude escolher só um, são 4 temas que eu acho que são muito importantes e 4 temas possíveis de cair. Meu nome é Rafaela e eu sou do terceiro ano do ensino médio e eu vim falar alguns temas de redação que eu acho que provavelmente caíram no Enem de 2020 e que serão temas muito bons a ser debatidos. O primeiro é meio ambiente, que com o que está acontecendo no mundo da pandemia, do coronavírus, há muitos relatos em reportagens, em redes sociais, falando que o número de desmatamento caiu, o número de lixos nos oceanos, animais mortos diminuíram bastante, né, com menos pessoas na rua, menos pessoas na praia, né, esse número caiu. É o primeiro que eu acho que seria muito importante e que provavelmente eu acho que possa cair. O segundo é a desigualdade social na educação, como a gente viu, muitas pessoas relatando que sobre o possível cancelamento do Enem, né,
por causa de muitos adolescentes de escolas públicas que não têm o mesmo, o mesmo oportunidade que muitos jovens de escola particular têm, que é a rede social, né, usar a internet, que muitos só têm a escola em si para estudar, para encontrar formas de estudo e fora isso não tem outros, né, essa desigualdade que eu acho que seria muito bom também ser debatido. A terceira é violência policial, também que a gente vê que está acontecendo, o que aconteceu com um cidadão dos Estados Unidos que sofreu agressão e com isso faleceu, né? O que causou grande revolta no mundo todo e eu acho que seria um tema muito bom, né? Não só nos Estados Unidos, acontece em muitos lugares, mas essa revolta, isso que aconteceu nos Estados Unidos causou grande revolta, né? Foi o basta que a sociedade deu. E o quarto tema que eu separei foi a saúde mental, que eu acho que é de suma importância que o Estado disponibilize para as pessoas, porque na minha opinião, assim, todo mundo precisa de acompanhamento psicológico, mas nem todo mundo vê. Acha que é bobagem, acha que é só para quem tem depressão, mas na verdade todos nós temos uma insegurança dentro da gente e acompanhamento psicológico seria muito bom para novas gerações, assim, adolescentes seria muito importante. E com o isolamento social, né, muitas pessoas vêm desencadeando ansiedade, principalmente com o Enem vindo, muitos adolescentes em casa, não tá tendo aula presencial, isso vem causando muita ansiedade, né? Então eu acho que um tema seria muito bom. E como o aluno... Oi, gente! Dica incrível pro Enem! Existe um aplicativo e ele é da Amazon, que se chama Kindle, e lá você consegue ter acesso a e-books e livros de graça. Então você aí que está estudando pro Enem e precisa ter acesso a clássicos da literatura brasileira ou então leituras obrigatórias, baixa o Kindle, lá você consegue ter de graça. Oi, eu sou o aluno Pedro Lopes, do terceiro ano de ensino médio da Escola Mundo Moderno, e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que possivelmente irá cair como redação no Enem 2020. Esse tema é coronavírus e seus impactos na economia mundial. Como vocês podem ver, atualmente muitos comércios, empresas estão fechando por conta desse vírus. E caso esse tema realmente caia como redação do Enem 2020, é só vocês acompanharem jornais, redes sociais, que quando estiverem fazendo a prova, irão lembrar e conseguirão fazer com mais facilidade. Um beijo, um abraço e obrigado por assistir o vídeo. Bom dia, eu sou a Giovana, do terceiro ano do ensino médio, e minha dica para o Enem hoje é sobre questões de interpretação de texto. Que é sempre prestar atenção no enunciado, porque muitas vezes tem mais de uma alternativa que estão certas, e sempre tomar muito cuidado com alternativas que falam sempre, apenas, exceto e coisas do tipo, que geralmente são meio que pegadinhas. E é isso. Olá, meu nome é Milena. Eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio na Escola Mundo Moderno. E nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre o Enem, que aconteceria nesse ano, né? Mas por causa da pandemia vai acontecer no ano de 2021, ou seja, ano que vem. E eu vou falar 3 temas que eu acho que deveriam ser debatidos na redação do Enem. O primeiro tema é o acesso à informação na sociedade brasileira. Então, o acesso vem chegando cada dia mais rápido, né? Mas, por um lado é bom, por um lado não. Tem a parte da desigualdade, que tanto que eles cancelaram, né? O Enem esse ano por causa da desigualdade. Não são todas as pessoas que têm esse acesso que alguns privilegiados têm. Não são todas as pessoas que têm, né? Então, o Enem foi até cancelado. Não podemos negar, né, que o acesso à informação é muito bom, porque tá muito mais fácil hoje em dia, atualmente. Mas existem vários pontos negativos, como a propagação das fake news, as famosas fake news, né? O segundo tema que eu acho que deveria ser discutido também, debatido, é a disseminação da violência urbana no Brasil.
Esse é um tema que está sendo muito discutido ultimamente. Os dados constataram um aumento da violência em cidades pequenas e médias. E esse crescimento foi responsável por o maior índice em 20 anos. Isso é muita coisa, então eu acho que esse tema deveria ser um tema debatido. O terceiro e último tema é o combate à pandemia no mundo globalizado. Por que a pandemia? A pandemia é um assunto que está sendo mais discutido, né? E eu acho que deveria ser debatido. Mundo globalizado. Para combater uma pandemia, as pessoas têm que ficar em isolamento. Visto que nós estamos em quarentena, as pessoas têm que ficar em isolamento. Só que, com o mundo globalizado, as pessoas tendem a sair para comprar. Compram coisas até mesmo sem necessidade, né? Então é isso. Com o mundo globalizado, fica muito mais difícil de combater uma pandemia. As pessoas deveriam se conscientizar para ver uma diminuição, né, dos números de contaminados. Enfim, gente, esse foi o meu vídeo e eu acho que se esses temas caíssem na redação do Enem, seria muito fácil abordá-los, ou seja, seria muito fácil escrevê-los. Esses temas estão sendo muito discutidos na atualidade, nas mídias, nos jornais, entre outros. Esse foi o meu vídeo, espero que tenham gostado. Uns temas que eu acho... O povo não cala a boca! Ensino médio. E hoje eu vim aqui abortar alguns temas... Abortar! De recursos humanos. Nos Estados Unidos, por exemplo, Minha mãe começou a bater o liquidificador na hora do meu vídeo!